Em que medida é que planear uma coisa é realmente algo muito importante ou não é uma espécie de uma trela psicológica que estamos a colocar a nós próprios? Não sei e também não sei até que ponto é que irei conseguir responder a isso neste vídeo, mas espero lançar-vos algumas ideias, algumas inspirações e algumas luzes, assim como falar convosco de algumas ferramentas muito importantes para a fotografia noturna, que foi algo que eu não planeei fazer neste fim de semana que passou, mas acabei por fazer e acabei por ter de, à última hora, planear algo que não estava de todo planeado e no final perceber que um planeamento é importante só até certo ponto. Ou seja, vocês já perceberam que este vídeo não foi de todo planeado, pois não? Não foi mesmo de todo planeado, porque eu só muito recentemente, há coisa de 15 minutos, é que pensei para mim próprio, vou gravar um vídeo sobre isto. Porquê? Porque isto foi uma trip não planeada que rendeu tantas imagens não planeadas e algumas que eu planeava fazer não as fiz, e nesse processo para chegar a isso utilizei um programa para planear que correu bem, mas depois tive de ver que outras coisas melhores planeadas em cima do joelho iriam surgir e pronto, acho que vocês já perceberam que é bom fazer um pequeno planeamento, mas se o planeamento for tão grande, nós às vezes podemos entrar um bocado em parafuso, porque a angústia, a ansiedade e todas essas coisas relacionadas com hiperventilação poderão eventualmente travar-nos ou reduzir-nos os movimentos de uma forma contraprodutiva, ou contraproducente, ou contracriativa. Primeira coisa, eu pretendia, neste fim de semana que passou de 4 dias, que se meteu ali uma pontezita pelo meio, pretendia, sim, porque este vídeo é recente, este vídeo vocês estão a ver é recente, contrariamente a outros vão ver que isto ainda tem 2, 3, 4 meses assim de atraso. O que é que acontece? Digamos que o meu planeamento estava-se a voltar muito para ir até Sintra, para eu ver aquela costa, que já não vejo aquela costa há muito tempo, estou mesmo a precisar um bocado de mar. Só que o meu planeamento teve de ser um bocado mudado à última da hora, isto porque aquelas coisas que não planeamos, nomeadamente o tempo, resolveu ficar limpo. Credo, o que é que eu vou fazer? E depois de repente lembrei-me, vira-te para a fotografia noturna. Exatamente. Então comecei a planear as coisas nesse sentido. E até porque tenho aí 2 workshops à porta e convém eu estar apto a 100% para ensinar ao pessoal as minhas técnicas avançadas noturnas. Então comecei a pensar numa outra coisa. Vou dar agora uma oportunidade a um planeamento mais elaborado com uma aplicação muito porreira que me foi apresentada há coisa de um ano. Photopills. Que lhe digo já, é uma aplicação excelente. Comprem-na. Estamos a falar de 11 euros. Para sempre, vocês compram, isso fica lá na Play Store e vocês não se têm de chatear mais com comprar essa aplicação, e aquilo permite-vos planearem realmente muito bem. Posso-vos dizer, muitas das imagens que eu vou partilhar convosco, feitas nesta saída fotográfica, aconteceram graças ao planeamento que eu fiz com essa aplicação, porque ela tem uma realidade aumentada a nível de previsão de como as coisas irão estar noturnas, que é fenomenal, digo-vos, vale mesmo os 11 euros, vale mesmo. A par disso, também me apoiei muito numa outra ferramenta, que é o stacking de múltiplas imagens para a fotografia noturna. Isso foi-me também lançado o desafio de eu aprender e começar a dominar melhor a Pantera nesse software, pelo Marco Caldas também, que ele é um entusiasta também muito afincado da fotografia noturna, e então ele, experimentem, não sei o quê, vais ver que isso é porreiro e tal. Só que eu achava que aquilo era um bicho de 7 cabeças, porque eu tentava sempre fazer tudo no Photoshop e tal, isto é complicado, demora muito tempo, e ele assim, vais ver que aquilo é fácil, e realmente eu andava-me a travar, pessoal. Tanto que eu hei de trazer um vídeo para este canal a falar-vos um bocado sobre o Sequator, porque caso porventura vocês também estejam nesse ponto, e é claro, nem toda a gente pode vir aos meus workshops para aprender essas coisas pessoalmente, então eu irei também trazer algum conteúdo aqui para este canal, até porque tenho de vos agradecer imenso pelo apoio, pois já ultrapassámos os 1000 seguidores, os 1000 subscritores, e pretendo daqui por uns tempos anunciar-vos aí um passatempozinho, uma coisa que eu acho que vocês vão gostar. Tudo isso nesse processo de planeamento em cima do joelho permitiu-me chegar a resultados porreiros. Até porque, como eu estava a dizer, vou ter agora recentemente 2 workshops e, nomeadamente, para a Serra da Estrela ainda tenho uma vaga, portanto, se for do vosso interesse, deem lá um pulinho. Então pensei assim, muito bem, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos sair de casa em direção à Serra da Freita, pois já lá uma imagem que eu quero
tentar fazê-la. Depois disso vamos até à Serra da Estrela, visto que irei ter lá o workshop em agosto e eu quero deambular por aquela zona e começar-me a ambientar fisicamente com o local e não só psicologicamente. Fico por lá 2 dias e depois, à vinda para casa, paro em Vouzela e refaço esta imagem. E pronto, agora quero fazê-la em condições, com a Via Láctea bem colocada e isso tudo. E para isso comecei a fazer o quê? Comecei a fazer um planeamento. Mas um dia antes de sair de casa o meu planeamento começou a mudar. Porque comecei a pensar noutra coisa. Ora bem, como é o aniversário da Lena, se calhar é um aniversário, vamos fazer uma coisa diferente, não vamos deixar que a fotografia tome conta de tudo também, e a Lena valoriza muito o aniversário, então vamos fazer assim. Inicialmente a ideia era fazer um lanchinho em casa no domingo, não, vamos fazer de outra forma. Vamos tentar planear agora a fotografia com a vida pessoal e isso tudo, para isto ficar porreiro. Ora, fazemos assim. Em vez de eu deixar Vouzela para o fim, faço Vouzela para o início, porque Vouzela fica para dentro. E eu, como vivo no norte, iria até Vouzela, fazia em Vouzela o que tivesse a fazer, depois de Vouzela ia até à Serra da Estrela, passava lá 2 dias, aproveitava 2 noites, anotar ali uns spots e isso tudo, e depois, sábado de manhã, novamente em Pinheiro também posta, para levar a Lena a um restaurante, juntamente com os familiares mais chegados, e fazermos então uma festinha de aniversário. E depois disso o que é que fazíamos? Em direção à Serra da Freita. E assim não havia aquela coisa de andarmos ali para trás e para a frente, a gastar combustível à toa, a fazer as coisas assim em cima do joelho. Guardávamos o que estava mais perto de casa para o último dia, ou seja, para a noite de sábado para domingo. O que é que então comecei a planear? O que é que vamos fazer por Vouzela? Há uma imagem que eu quero fazer. Quero fotografar a Dolmen com a Via Láctea. Dei uma vista de olhos e tal, com o Photopills, e percebi que a foto que eu queria fazer era mais ou menos à 1 da manhã. Eu, atenção, digo mais ou menos, porque isto nunca é mesmo à 1 da manhã. Mas dá para perceber. Porquê? Porque o Photopills diz quando é que é o pico que vocês vão ter da Via Láctea. Mas o pico é quando nós estamos a ver o núcleo. Mas nem sempre o núcleo pode estar alinhado no local com aquilo que eu quero fotografar, ou visível, acima de montanhas ou isso. Portanto, convém darmos sempre aqui alguma margem. Portanto, é mais ou menos à 1 da manhã que eu vou fazer a foto. Se calhar vamos estar lá por volta das 11, não é? Aliás, a ideia até é estar mais cedo para podermos ver o local em condições e procurarmos possíveis alternativas, possíveis fotos diferentes, spots diferentes, essa coisa toda. Com isso em mente, vou fazer uma foto aqui na Dolmen, depois da Dolmen vou à Torre de Vilha qualquer coisa, já não me lembro, vou também fazer uma noturna e talvez vá ao Mirador do, que eu já não me lembro, mas que está aqui a aparecer o nome. O que é que acontece? Depois de estar no local, a coisa mudou completamente, porque eu a caminho da Dolmen reparei nesta torre que vocês veem aqui. Então, como reparei nesta torre, eu assim, pá, esta torre pode dar uma foto muito interessante, porque não é propriamente comum, para mim, aqui na minha zona, encontrar torres deste tipo relativamente isoladas. Cheguei à Dolmen, concluí mais ou menos o que é que queria fazer, às horas que queria fazer, e então comecei uma caminhada pela área. Acabei a encontrar também esta possibilidade fotográfica, e então o meu planeamento já mudou. Não, afinal a primeira foto que eu vou fazer vai ser esta. E então foi o que eu tentei fazer. Tentei, porque na realidade essa foto não deu frutos. Não deu frutos nenhuns, porque como vocês podem ver, eu vi que a composição não iria ser assim uma composição propriamente muito apelativa. Tentei fazer essa imagem, vi que ela não deu resultados, foi quando peguei, depois resolvi ir então até à dita Dolmen, onde estivemos de manhã. Obviamente vocês estão aqui a ver uma luz toda escangalhada, porque isto era só para ver mais ou menos a coisa. Isto até era a luz, a minha lanterna de cabeça que estava a iluminar. E depois a partir daí comecei então a fazer as coisas a sério. Comecei à procura de uma composição. Antes da Via Láctea começar, nós podemos ver a Via Láctea a começar a aparecer aqui, mas antes dela estar no ponto que eu queria, porque eu queria que ela ficasse alinhada mais ou menos com este rochedo, esta língua, parece uma língua, eu chamo-lhe língua, e comecei a fazer isso enquanto ia fazendo as exposições que eu queria para iluminar o interior
da dita dolmen. Então andei ali, afinei um bocado, escureci mais um pouco, puxei ao lado, isso tudo, e quando achei que estava bem, foi quando peguei e fiz uma dita exposição a sério, que é o que deu 50 e tal segundos, ISO 800, para ter esta zona iluminada. Depois então começou a segunda parte, que era iluminar o exterior, porque não havia lua aqui. Então, se não havia lua, eu tinha de utilizar luz artificial, e foi aí que entrou novamente a luz RGB em funcionamento, porque como eu consigo definir bem a temperatura da cor, conseguia procurar uma temperatura de cor que ficasse mais ou menos coerente, assim como também em termos de intensidade de iluminação. Então fiz várias, fui iluminando mais, iluminando menos, até chegar a um resultado que me pareceu mais ou menos plausível. Depois disso, começou outra coisa, foi procurar realmente uma composição que não houvesse compromissos, porque eu desta vez eu sabia, vou conseguir fazer o que quero, só tenho de ter paciência para tal. Se não for à 1 da manhã, é à 1h30, se não for à 1h30 é às 2, se não for às 2 é às 2h30, depois disso já não, porque começava a nascer a lua e eu começava a perder a força da presença da Via Láctea no céu, do braço da Via Láctea. Então andei e eventualmente, após algumas experiências que vocês podem ver aqui, em que fui fazendo iluminações e mudanças de enquadramentos e isso tudo, comecei a aproximar-me de um resultado que queria, aqui com a Via Láctea a aparecer. Mas depois eu comecei também a ver que ela ia demorar muito tempo para chegar a este ponto. Foi quando eu peguei e realinhei novamente a composição, para o que vocês vêm aqui. Pequenos ajustes, mas que fazem diferença. E então aqui nesta fotografia, isto foi a fotografia global, era aqui iria ser a global, ela saiu assim da câmara, mas eu vi que ela estava clara demais para aquilo que eu queria, porque depois a luz no interior não ia eventualmente conseguir sobressair da forma correta, iria faltar ali um bocado de contraste. Então optei por escurecer, porque é mais fácil escurecer ou diminuir a intensidade dos tons intermédios do que tentar recuperar sombras. Então às vezes prefiro fotografar as coisas um pouquinho mais claras e depois em casa tentar dar a volta. Então foi o que fiz aqui. Escureci e tinha depois então a fotografia da luz interior. Isto tudo juntei até não foi no Photoshop, porque o Photoshop ia-me dar uma trabalheira descomunal, então juntei isto tudo no startrails.de, que me permitiu fazer uma coisa minimamente coerente, que depois editei com mais cuidado localizadamente no Photoshop, e aqui no Lightroom acabei a dar os restantes toques. E depois, a par disso, temos aqui uma imagem daqui da Via Láctea, posicionada quase no ponto que eu quero, como vocês podem ver, 15 segundos, f3.5, ISO 3200. Eu vou-vos mostrar o ruído. Sim, está uma imagem bastante ruidosa. Aliás, eu até devia estar com protetores auriculares, atendendo este ruído. E aqui dá para vocês verem a seguir as maravilhas do Sequator. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 imagens. Eu fiz 8 imagens para depois então juntá-las. E a imagem que eu juntei foi esta. Eu vou desarmar isto para vocês verem. Esta é a imagem com tudo junto. Eu vou-vos mostrar sem edição. Isto foi o que o software me fez, o Sequator. E agora vou ampliar para vocês verem onde é que está o ruído. Olhem a diferença. Eu vou-vos mostrar uma imagem ruidosa. Temos que dar um bocadinho ao computador, né? Olhem para isto. Eu agora vou-vos mostrar uma imagem silenciada. Uma diferença tremenda, não é? Isto de repente já nem parece que foi fotografado com um sensor com fator de corte a ISO 3200. Mas foi. E então aqui temos. Aliás, isto diz aqui 120 segundos, mas mal o programa junta as imagens todas, ele dá-vos o tempo total. Que são os 8 vezes 15 segundos. Então, fiz a ediçãozinha para extrair daqui da Via Láctea, vou mandar isto para trás, extrair a Via Láctea como queria, tudo no Lightroom, atenção, para vocês verem já o que dá para fazer, uma edição relativamente simples. Temos aqui clarear coisas, porque podemos, ganha muito mais informação, clarear, recuperar algumas zonas e isso tudo, e por aí fora, usando os níveis ajudam muito nisto.
E pronto. E depois a seguir o que é que eu fiz? Saltei para o Photoshop e então no Photoshop fiz a restante magia. Juntei o primeiro plano que tinha daqui desta zona iluminada com a minha dolmen iluminada nesta parte, juntamente com o céu com a Via Láctea, e chegámos então a este resultado. Este resultado foi aquilo que eu tirei do Photoshop, com tudo junto, com o cortezinho feito, com tudo minimamente orientado. Este é o resultado que eu agora considero digno de continuar em portfólio, que veio substituir esta. Digam-me lá se não está aqui uma grande diferença. Mas ela só aconteceu porque eu acabei a quebrar o planeamento que tinha estipulado inicialmente. Ou seja, houve aqui um misto de planear com, ao mesmo tempo, lidar um bocado com o imprevisto e não bloquear. E agora a seguir eu vou-vos mostrar a outra imagem que planeei, ou seja, planeei fazê-la ali, quando cheguei a Vouzela, mas que acabou a acontecer de uma forma totalmente diferente. Falo-vos da imagem aqui deste posto, ex-posto de transformação de energia que vocês aqui veem com esta iluminação azul, porque eu pensei inicialmente em utilizar a luz RGB com um tom azul, porque alguns aqui nós temos a Polar Norte, para fazer a conexão com o céu e achar que esta imagem poderia ser uma interpretação de um portal, um elevador para cima ou algo assim. Eu inicialmente pensei em fazer aqui Via Láctea, mas depois comecei a ver que não. O que eu queria mesmo era realmente um arrasto de estrelas. Em simultâneo, começou a Lua a aparecer e a iluminar aqui. E eu gostei muito. Gostei muito porquê? Porque ficava com esta zona em sombra, a dar aquela sensação de mistério, estamos a entrar em algo que não conseguimos ver, e ao mesmo tempo esta parte iluminava. Achei engraçado. Achei tão engraçado que fiz então uma série de exposições, que é o que vocês vão ver agora. Esta série de exposições, todas assim, sem fotografias se não estou em erro, que depois então juntei tudo, que me deu este resultado que vocês veem aqui, que posteriormente mandei para o Photoshop para fazer, onde é que está? Para fazer a fusão com esta imagem que vocês veem aqui. Só que no processo, enquanto estava nisso tudo, eu vou redefinir para vocês verem aqui uma coisa. Enquanto estava nisso tudo, acabei a ter a imagem assim, a cores, mas achei que as cores que tornavam a imagem um bocado banal, não sei, era só um azul aqui assim, uns tons meio esverdeados, e aqui esta cor acabei a não gostar muito, Foi então que acidentalmente converti a preto e branco. E quando converti a preto e branco gostei muito. Ou seja, aqui, uma imagem planeada, que eu planeei toda em campo para ela ser a cores, e quando cheguei a casa, quebrei um bocado isto, assim de repente. E começou a ser na realidade uma imagem a preto e branco. Porque eu achei que intensificava muito mais a ideia que eu queria transmitir. A ideia de nós estarmos aqui num local ermo, com este edifício, que faz aqui esta iluminação toda maluca, perfeitamente alinhada com o centro, daqui o eixo de rotação da Terra, quase como se fosse um elevador astral ou algo assim do género. Achei muito engraçado. A minha ideia depois de ir então à torre de Vilha, qualquer coisa que vai aparecer aí, está a aparecer em baixo, acabou por não acontecer porque entretanto já está a ficar um bocado tarde. Aqui vocês podem ver quatro fotografias dark frames para me ajudar a recuperar um bocado o ruído, e acabei a não ir. Fui então no dia seguinte lá dar uma vista de olhos, e ainda bem que não meti essa imagem previamente planeada à frente de outras, porque vi que o local afinal não era assim tão interessante. Existem a presença de candeeiros, de plataformas de não sei o que é ao certo, muita coisa ali que desvirtua completamente. Eu posso-vos dizer, Vouzela tem ali uma torre medieval espetacular e conseguiu arruinar aquilo tudo com ideiazinhas da treta para turistas. Epá. Depois disso então chegámos à Serra da Estrela. Na Serra da Estrela por acaso a temperatura estava muito mais fresca, muito mais agradável, mas mesmo assim estava quente, então eu e a Helena optámos por beber uma cervejinha. A Helena não conseguiu beber toda, então eu bebi uma cervejinha e meia. Acabámos a fazer uma amizade até com o vendedor, ficámos ali um bocado a falar, isto à beira da Lagoa Comprida, pessoa muito simpática,
muito simpática mesmo. No processo, andava a explorar ali uma zona, a pensar em futuras imagens e isso, com vista para um dos cântaros, e veio uma pessoa ter comigo. Fui abordado por uma pessoa de nome Pedro Carvalho. Vejam o Facebook do homem, fotos espetaculares. Gostei muito de o conhecer, uma pessoa muito porreira, seguidor deste canal, acompanha o meu trabalho, e eu agora também acompanho o trabalho dele porque, além de ser muito boa pessoa, também é um bom fotógrafo, uma pessoa que gosta muito de natureza e é uma pessoa muito humilde. Não fossem as pessoas do interior, na sua grande maioria, todas muito humildes e todas muito boa gente. Então, enquanto estava assim a dar as minhas explorações, acabei a chegar a este miradouro aqui, que quem vai para... é um mirador que aparece antes de chegarmos ao túnel de quem vai para Manteigas. Eu achei interessante, até porque a luz estava a parecer que ia ficar interessante e isso tudo, mas sou sincero, esta imagem aqui ainda nem está editada e acho que nem a vou editar. Sinto que é uma imagem, não me diz muito. Perante tudo o que fui fazendo nesta saída fotográfica, acaba a não me dizer muito. Depois disso, então, era a altura de eu me começar a dedicar à fotografia a sério. Ia para isso, e há um local que tinha planeado ir lá. Não nesta noite, mas tinha planeado ir lá. E ainda bem que fui. Vou-vos então mostrar o local em questão. Temos aqui Lagoa das Salgadeiras. É um sítio muito, muito sossegado. Isto aqui é um local Ramsar. Local Ramsar são daqueles locais úmidos de grande interesse biológico para as aves que aqui vivem, insetos, anfíbios, répteis e por aí fora. E por acaso à noite quando cheguei aqui achei engraçado porque comia com a lanterna vermelha, a luz vermelha refletia nos olhos todos das rés que ali estavam. Aquilo, posso-vos dizer, eram às dezenas de rés à minha volta. O barulho era ensurdecedor. Barulho, disse mal. O canto, o coachar das rés era ensurdecedor. Então comecei ali a procurar uma possível composição. Tinha obviamente feito previamente o trabalho de casa, em campo, e concluí que a Via Láctea iria aparecer aqui, não o núcleo mesmo iria estar um bocado afastado, mas o braço iria se colocar ali por cima, por volta das 11h30, meia-noite. Então era mais ou menos meia-noite quando eu estava aqui, preparado para começar a fotografar. Fiz aqui uns testes de composição, mas a composição que eu queria acabou por ser mais ou menos esta que vocês aqui veem. Isto foi aquela que foi a composição final. Isto foi uma imagem para testes para a Via Láctea, para a parte superior, que depois se concretizou mesmo nesta ser a imagem, uma das imagens bases para isso. Podemos ver imenso ruído, não há milagres. Estamos a falar de 6400 e 6400 na Canon 90D, ou seja, sensor com fator de corte, e eu para isso, por via de dúvidas, porque não sabia o que é que ia acontecer aqui, fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 imagens. Fiz 12 imagens para depois poder fazer um stacking com estas 12 imagens. Normalmente os entendidos dizem que não é preciso chegarmos a tanto, mas eu pelo simples não, assim, é isso, 6400. Uma boa dose de ruído, sim, sem dúvida uma boa dose de ruído. E agora vamos ao depois do stacking daquelas imagens todas. Digam-me lá se isto parece uma imagem tirada a ISO 6400, uma Canon 90D. Tremendo, não é? Depois disto foi dar uns ajustes, porque eu comecei a ver que havia aqui uma certa tendência de haver aqui uns tons esverdeados, e então eu comecei a sentir muito a vontade de tentar ver o que é que o sensor captou. Foi quando peguei, fiz a minha edição e só no Lightroom, com alguns ajustes, contrastes, um bocado de claridade, desembaço, puxar pela cor, um bocado, mexer aqui nos níveis, cheguei a este resultado. Achei muito bom mesmo, gostei bastante, mas eu tinha o problema aqui do primeiro plano. Então, o primeiro plano, depois tive de procurar uma imagem que está aqui mais para a frente, que estivesse iluminada, mas de uma forma não muito gritante, que acabou por ser, acho que foi esta aqui que vocês veem, esta aqui. Depois, juntamente com esta, para apanhar aqui um bocado mais de reflexo aqui na água, isso. Juntei-as todas no Photoshop, trouxe-as então para o Lightroom e depois de uns ajustezinhos, este
foi o resultado que cheguei. Um resultado que, pá, adorei. Tinha planeado vir a este local, mas não tinha planeado que fosse esta noite. Depois, no final, vi que sim, que iria acontecer e fiquei com esta imagem. Pá, adorei. Se calhar uma das melhores imagens que eu fiz nesta saída fotográfica. Ou seja, estamos a falar do segundo dia e eu já tenho 3 imagens sólidas na algibeira. Isto realmente prometia. Esta saída fotográfica prometia. Então, entusiasmado por isso, o que é que eu fiz? A noite é uma criança. A Via Láctea está boa. Eu estou com um céu assim tão limpo. Vamos dar um pulinho à Lagoa Comprida. E então cheguei à Lagoa Comprida, um bocado em cima do joelho, de trás, tinha feito um planeamento de trás, cá de trás, da parte de cima, vi que haviam pedras, dava para fazer lá uma imagem a procurar minimamente uma composição, pimbas, vim cá para baixo e o que é que fiz? Encontrei este rochedo que demorei um bocadinho a compor porque eu queria que ficasse a coisa mesmo perfeitinha, dei uns ajustes à imagem para ela ficar como eu queria, minimamente. Apareceu esta nuvem aqui a estragar tudo, então tive de ficar à espera lá quase 1h15 até ela chegar a um ponto em que não me incomodasse na vista da Via Láctea. Fiz depois então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, mas eu só aproveitei 10 exatamente, imagens para fazer o dito stacking e isto foi a imagem com que eu fiquei após uns ajustes. Antes dos ajustes e após uns ajustes no Lightroom. Vamos aqui ampliar, vocês vão ver, olhem o ruído, olhem para este ruído, tirado a ISO, eu já nem sei que ISO é que isto foi, ISO 4000. Vocês podem mesmo ver, não, realmente o sensor da câmara ferveu nestas noites, ferveu, teve de estar à altura. E depois disso, o que é que foi? Eu queria juntar, então, primeiro plano, Photoshop, vamos lá ao Photoshop e este foi o resultado final. Esta foi, na minha opinião, a minha fotografia favorita desta saída fotográfica. Foi esta, e logo a seguir gostei muito da Lagoa das Salgadeiras, espetacular, gostei mesmo muito. E, entretanto, acabou a noite, opa, eu tenho que descansar, não é? Tenho que descansar. Dia seguinte, continuação do scouting, fomos então ver por lá umas zonas nas penhas de saúde, aproveitar a ver um bocado mais a área ali na zona da torre e isso tudo. Manhãzinha tomámos o pequeno almoço lá no estaminé do Sr. Paulo, à beira da Lagoa Comprida. Eu até admito, acordei a pai 9 horas, meio relampado os olhos, fui logo recebido com bom dia João, bom dia Helena, e pai ficou logo todo contente, e ele assim, então, rendeu bem a noite? Eu, rendeu sim senhor, rendeu muito bem. Ora então o que é que vai ser, um cafezinho? Eu, não, é muito raro eu tomar pequeno almoço, mas quando é para tomar, portanto, dei-me aí uma sandes de queijo da serra com presunto, e dei-me uma cervejinha. Pronto, ele não ficou admirado, e eu também não fiquei nada chateado. Então, sim, comemos os dois ali uma sandezinha à maneira. A Helena bebeu um chocolate quente, eu bebi uma cerveja. Depois disso levantámos-nos, íamos-nos despedir e o senhor, na sua hospitalidade típica de interior, o que é que ele faz? Eu não posso desejar os parabéns, porque a Helena fazia-nos no dia a seguir, mas posso oferecer isto. E um copinho de ginginha para cada um. Espetáculo, pronto. Energia pela tarde toda para continuar a ver e a visitar essa cena toda, eis que vamos à Lagoa de Viriato. E eu dei uma vista de olhos por lá, mas não fui apenas para fazer fotografia de paisagem, é claro, porque comecei a perceber-me que andava lá uma passaradazita, então peguei e comecei com paciência atrás do animal. Atrás, meio a esconder-me, isso tudo, e fui vendo que eventualmente eu conseguiria aproximar-me quanto baste. Só que o fundo não era interessante, a posição do animal não estava, ele estava muito tímido, ele deixava-me aproximar, mas ele virava-me as costas, e eu não gostava nada aqui desta estaca, pá. Se eu não tivesse outra hipótese, tudo bem, mas o que eu queria mesmo é que, pá, se fosses para outro sítio. Então andou, e ele sempre na estaca. Então quando meti estas bodegas aqui de arame farpado, ainda pior. Mas eventualmente, depois de várias tentativas, comecei-me a aproximar de um resultado que poderia ser interessante por causa do fundo.
porque temos nitidez aqui do animal, atenção, isto são imagens todas por editar, ISO 1600, havia pouca luz, e eu comecei a achar, pá, isto realmente está aqui uma imagem, ainda por cima, olhem, o animal aqui a mandar a sua cantadela e isso tudo, parece que vou ter sorte. E, como ainda tinha tempo, sentei-me lá no chão, e fiquei à espera de ver, só pá, se corria alguma coisa bem, se corresse, se não corresse, e eis que correu bem. Esta foi a imagem que eu tirei desse dia de aves, ainda não sei qual é que é o bicharoco, o pássaro não sei, ainda tenho que ver, mas olhem, bem focadinho, tem de carregar, exatamente, bem focadinho, aqui a ISO 1600 e o ruído até está bem controlado, uma boa nitidez, luz agradável também, ficou porreiro, sim senhor, fiquei muito satisfeito. E depois virei-me para uma outra composição que tinha visto ali na zona, um cenário que eu tinha achado interessante, mas que, apesar de ter planeado, depois vi que não ia dar resultado. Porquê? Porque eu queria experimentar também, agora quando chegasse a casa, a ver se eventualmente com muita poluição luminosa também daria para, através do stacking, abusar um bocado mais por aquilo que a câmera podia fazer e tentar ver se conseguia, pá, vir a Via Láctea ali. E então surgiu uma ideia de fazer uma imagem em que teria aqui este posto de vigia, ou o que é, virado para Penhas da Saúde, com a Via Láctea a nascer por cima. Eu fiz várias imagens aqui a tentar iluminar, aqui este posto de vigia com a luz RGB, fazendo algumas exposições mais longas, ISOs um pouco mais altos às vezes e aberturas maiores do que eu queria. E eventualmente fiz então uma série de imagens que eu nem vos vou dizer quantas é que foi, porque juntei-as todas, foram muitas, já agora vou dizer. Ora bem, temos ISO 3200, 15 segundos, temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 imagens. Juntei estas 12 imagens, fiz a edição e não consegui extrair realmente detalhe. Talvez com mais edição, com mais paciência, talvez até conseguisse chegar a um resultado melhor. Portanto que eu nem fundi sequer o primeiro plano, mas não senti motivação. Vi que não ia ficar aquilo que eu estava a imaginar, portanto não valia a pena continuar a insistir numa imagem que não iria dar frutos. E então, saí de lá e fui até à torre. Fui até a torre e com o objetivo de refazer uma imagem que já tinha feito aqui e ver se a fazia melhor desta vez. No entanto, aquilo que eu planeei foi isto. Esta imagem foi tirada provavelmente por volta da meia-noite ou isso, ou 11h30. Planeei às 2 e qualquer coisa estar aqui. Para quê? Para fazer esta composição que vocês aqui veem, mas com a Via Láctea mesmo aqui por trás. Achei que poderia ficar interessante. Não, houve uma coisa que eu não prestei atenção que havia aqui muita partícula de umidade no ar, uma neblina, e eu nunca pensei que isto me fosse comprometer os resultados fotográficos, mas de facto comprometeu, porque após isso, esta foi a imagem final com a fusão de todas elas e isso tudo, mas que está muito longe daquilo que eu pretendia. Eu pretendia que... Não foi esta. Deixem-me cá ver se é outra aqui para a frente. Se calhar é outra. É esta aqui. Esta é que foi a imagem editada, mas não consegui retirar o que queria. Isto foi como saiu do software. Eu comecei a tentar puxar aqui para alguns detalhes. Não gostei. Francamente não gostei. Terei de lá voltar com melhores condições de luz e acho que a Via Láctea aqui não é uma mais-valia. Acho que ela tem de ser realmente estar de lado e tem de posicionar as coisas de outra forma. Portanto, vocês já viram, esta noite foram duas imagens que não correram bem, mas ao mesmo tempo tirei a imagem do pássaro que vos mostrei, que não era nada planeada e que foi um resultado muito positivo. Portanto, uma acabou a dar para a outra. Acordámos no dia a seguir e fomos então até à Serra da Estrela, até a Pinheira da Bem-Posta, para então fazermos a festinha de aniversário com a Helena, que ela ficou toda contente, isso tudo, eu também fiquei contente, vi um copito de vinho e tal, vi uma caneca de vinho, mas eu não estava preocupado com isso, porque na pior das hipóteses podia ser a Helena a levar a carrinha até à freita e iria ser uma coisa para nos ajudar, eventualmente, a fotografar mais estrelas. Fomos até à freita, que estava lá uma ventania desgraçada,
mas tão grande, tão grande, tão grande que o meu tripé, mesmo sendo robusto, mexeu, o que me estragou um pouco o planeamento, porque eu tinha a ideia de fazer um arrasto de estrelas de 1h15 e acabei de fazer um arrasto de estrelas para aí de 35 minutos. Ficou fixe também, ficou muito porreiro, mas não ficou o que eu imaginei. E o que eu imaginei seria aqui, neste local, que fica perto da Portela da Anta, mas eu não vos consigo especificar ao certo local. Daqui por, eu acho que é para setembro, eu vou publicar um vídeo em que eu vou vir a este local estudar composições e vou empancar nesta composição, só que eu já estou a dar o spoiler uns meses antes. A minha ideia acabou a ser fazer a foto aqui, arrasto de estrelas. Porquê? Porque aqui está a Polar Norte, e eu então imaginei de caminho este pináculozinho pequenino aqui, alinhado com o Polar Norte e tudo a correr ali à volta. Então andei, fiz uma série de imagens, até procurar eventualmente o equilíbrio da iluminação no primeiro plano que eu queria. Cheguei então a este que aqui vemos. E depois disso, foi então começar a fazer uma série de exposições, que foram 100 exposições, 30 segundos, ISO 2000, para chegar a um resultado que eu queria. O resultado que obtive, não está aqui, pensava que estaria aqui mais à frente, mas não, e também não vos quero estar a dar já spoilers de outras coisas. Fiz essas imagens todas e aproveito para dizer, fiz também 5 imagens de dark frames, para isolar o ruído e conseguir então, tentar eliminar algum do ruído do ISO elevado, e depois então juntei isto tudo no Photoshop e cheguei a este resultado que vemos aqui. Não é a minha imagem predileta desta saída fotográfica, mas também gostei muito do resultado. Ficou minimamente como eu pretendia. Vemos aqui também uma nitidez minimamente aceitável. Temos algum ruído, tenho aqui estas bodegasitas que ainda tenho de eliminar, agora que estou aqui a ver. Mas pronto, ficou bastante satisfatório, bastante agradável para aquilo que eu pretendia. Passámos então lá à noite. Esta imagem foi feita relativamente cedo, eu fui para a carrinha, era 00:30, estava uma ventania desgraçada, nem dava para tentar fazer mais nada. E depois disso então acordei no dia a seguir, um pouco mais tarde como estava, mas cheio de vontade de tentar fotografar uma cotubia que andava ali na zona. Então, tenho esta imagem, vou-vos mostrar só as que me interessaram mais à partida. Tenho esta imagem aqui, mas eu sinto que o foco não ficou mesmo a 100%, não ficou mesmo nada a 100%, e acho que dá para fazer melhor. Então andei aqui a vasculhar nas restantes imagens que tinha, e deixem-me ver só se houve outra que me tenha chamado a atenção. Esta foi a que eu vos mostrei. Esta chamou-me também a atenção, mas a posição está muito longe de ser a melhor, porque nós, quando fotografamos uma ave, queremos captar o olhar, ou seja, ele tem que estar, na pior das hipóteses, de lado, mas idealmente ligeiramente a olhar para nós, é mais interessante. Depois então comecei-me a aproximar de um resultado que à partida gostaria mais, mas como estava a luz, estava a criar esta sombra inestética, ao que, entretanto, depois então fiz esta, que gostei muito, porque temos inclusive aqui a posição, o animal numa posição muito interessante. Os próprios tons estão uns tons muito pitorescos. Isto era como estava, aqui editada no Lightroom, esta que vocês veem, vou redefinir para vocês verem mesmo antes da edição. Aproveito para dizer que no mês de junho tenho um workshop de edição, se vocês quiserem aprender cenas assim de edição em Lightroom. Não, mas também já está esgotado, pronto. Mas para o ano eu vou ter mais, sim, sem dúvida, estejam atentos. Então, isto foi como saiu da câmara. Não liguem ao balanço de brancos, o balanço de brancos estava aqui todo escangalhado, porque eu estava a usar o balanço de brancos que tinha usado na noite anterior, e depois então de acertar o balanço de brancos, fazer um corte, uns ajustes, nitidez e isso tudo, cheguei a este resultado que vemos aqui, que depois mandei para o Photoshop para esticar um bocadinho as laterais, como vemos aqui, só para dar um bocadinho mais de isolamento no animal e abrir um bocadinho mais as sombras e dar também um bocadinho de nitidez, como vemos aqui, está nítida quanto baste.
Portanto, no final, o que é que eu vos posso dizer em termos de imagens? Saio com uma imagem, não planeadas, vamos primeiro às não planeadas, ok? 2 fotos de vida selvagem, não planeadas, paisagens não planeadas, temos 2 agora, com a das Lagoas, Lagoa das Salgadeiras, espetacular, uma das minhas favoritas, e não esquecer a da Torre, é preto e branco. Foi uma imagem nada planeada, não contava fazer isto e realmente trouxe muito bons resultados. E o que me fez sair de casa foi começar na Serra da Freita e acabar em Vouzela, e acabei a começar em Vouzela, que cumpri o que pretendia, e a acabar na Serra da Freita, a fazer também a imagem que pretendia. Não da forma realmente plena que pretendia, que eu queria que o arrasto tivesse ficado maior ainda, mas satisfatória quanto baste. Tudo isto para concluir que às vezes é bom fazermos um pequeno planeamento, mas às vezes é ainda melhor sabermos andar um bocadinho ao sabor da maré e termos capacidade de nos ajustarmos à maré. Planearmos um bocado assim on time, ou just in time, como diz o pessoal da qualidade. Às vezes é muito bom fazer mesmo as coisas just in time. Viver o momento é extremamente importante, mas também temos de ter as ferramentas de planeamento necessárias para conseguirmos realmente viver esse momento. Porque eu acho que, na realidade, uma boa fotografia surge por 3 coisas. Muita sorte mesmo, um bom equipamento e alguém que sabe o que fazer com esse bom equipamento quando está a ter sorte, no local em que está, com as condições de luz com que está. Sem mais, pessoal, então termino este longo vídeo, agradecendo muito por todo o vosso apoio, agradecendo muito por termos quebrado a marca dos 1000 subscritores e agradecendo também pelas participações que vocês têm tido nos workshops e por todo esse apoio, pelos comentários e essas coisas todas. Digam aí nos comentários qual é que foi a vossa imagem favorita e eu vou ficar por aqui porque entretanto a Lena já deve ter chegado e não tarda, é a altura de jantar. Tchauzinho, pessoal.